Parte 2 da série Comportamentos para se prestar atenção em equipes de desenvolvimento. Hoje a gente vai falar sobre os 5 últimos tópicos na lista de comportamentos individuais, tá? Ou seja, aquilo que é para observar em pessoas individualmente dentro da equipe, tá? Primeiro comportamento do dia, né? A gente vai falar do super ajudante. Embora o nome pareça bacana, né, o super ajudante, um dos problemas desse perfil é que o desenvolvedor gasta uma quantidade não natural de tempo ajudando outros desenvolvedores. Além disso, né, outros problemas correlatos com esse tipo de comportamento são resolver problemas dos outros e não os próprios, né, o que foi planejado para sprint, prejudica a autonomia dos demais membros da equipe também, além, né, de sobrecarregar a própria pessoa, né, porque cria uma relação não saudável de dependência, porque todo mundo começa a confiar nessa pessoa para receber ajuda, né? Como identifica o super ajudante? Bom, ele é muito parecido com o perfil do herói, que a gente falou lá no outro vídeo. Se você não viu ainda, é só procurar lá a parte 1 dessa série. Ele domina a arte de ajudar os demais, mesmo que isso impacte né, a sua própria entrega, né, e gere uma sobrecarga, né? E, eventualmente, ele vai deixar as próprias tarefas em segundo plano. Sabe aquela pessoa que chega no final da sprint e fala assim, então, não deu pra fazer, mas foi porque eu tava ajudando fulano. Essa é a pessoa que provavelmente está se encaixando nesse lugar. Ao mesmo tempo, né, esse profissional pode não ser recíproco, né? Ou seja, ele ajuda e não gosta ou não pede ajuda, porque ele sente que ele tem que entregar e ninguém é um super-herói como ele, ninguém, né, vai conseguir ser um super ajudante. Tainá, achei o super ajudante. O que a gente faz com ele? Bom, primeiro ponto, traga os engenheiros adicionais para a revisão do código. Assim você fortalecerá o conhecimento de toda a equipe sobre a base do código. Também é importante distribuir os engenheiros para diferentes áreas de bases de códigos. E também dar um projeto desafiador, caso seja um engenheiro sênior. Desses desafios, né? Dessa forma, o profissional vai ficar tão envolvido com o próprio desafio que ele não vai ter tempo de se dedicar para os desafios dos demais. Um ponto aqui é contribuir com uma liderança natural para todos do time. Perfil? Sétimo, o detalhista. O detalhista vai ter o comportamento de continuamente, né, notar todas as pequenas coisas que precisam ser trabalhadas, vai constantemente levantar pontos, mesmo que elas não sejam essenciais e nem sequer, às vezes, impactem o produto. É a pessoa que delonga a conversa e fala sobre todos os aspectos técnicos de algo que, às vezes, nem precisava ser mencionado. A contribuição desse tipo de engenheiro deve ser bastante apreciada, né? Porque ela vai trazendo insight, mas tem momento para tudo, né? Com frequência, quando isso acontece, fica menos visível, né, a utilidade disso. Na verdade, muitas vezes, né, escrever isso direto no código é mais útil do que até discutir isso nas reuniões. Como que a gente identifica o perfil detalhista? Geralmente vai ser, né, a pessoa ali que contribui com o novo código e também corrige o código adjacente na mesma base de código, né? Ele escreve um novo código e ao mesmo tempo mostra um alto nível de refatoração, o que consequentemente pode levar a uma mudança de escopo. Então, muita atenção a esse ponto. Escreveu sua tarefa, mas ao redor fez muito refactor, provavelmente essa pessoa está olhando para muito detalhe. Como é um bom comportamento e a gente só quer lapidar um comportamento bacana como esse, que está procurando melhoria contínua, como que a gente faz, Tainá? A gente já falou também sobre essa ação em outros perfis, mas uma das coisas a se fazer é reconhecer publicamente e regularmente o trabalho desse profissional, a fim da gente usá-lo como modelo para todo o time. Isso fará com que todo o time saiba que esse esforço é sim reconhecido. Também é importante incentivar ele a documentar e formalizar os padrões de código. Um ponto muito importante é que incentivar esse tipo de comportamento pode ajudar e muito a mitigar a famosa dívida de tecnologia. É, o débito técnico. Vamos pro próximo, parte 8. Na zona de conforto. Tainá, o que é o profissional que se comporta na zona de conforto? Bom, esse profissional possui bastante consistência nas entregas, sempre entregando trabalho de alta qualidade, periodicamente, de forma confiável e praticamente previsível. O desafio aqui é tornar o padrão desse profissional um modelo de comportamento e não um modelo pessoal e inatingível, né?
como que a gente pode identificar o profissional na zona de conforto? Geralmente, né, ele vai eliminar as distrações do dia a dia para conseguir entregar valor. E, consequentemente, o impacto do próprio trabalho, né, dele é bastante grande e consistente. Os PRs são todos uniformes e bem dimensionados. O churn, que é aquele código que vai para PR e volta, normalmente é menor que a média e estão sempre envolvidos nos projetos. Pô, mas espera lá, Tainá. Isso parece ser um bom comportamento, não um comportamento ruim. Por que isso é prejudicial? A primeira coisa importante é que, veja bem, né? A gente falou de evitar distrações e tirar coisas da frente. Isso acontece porque ele se sente tão confortável com um lugar de trabalho que ele não quer fazer outras coisas. É aquela pessoa que é um sênior de uma categoria, né? Tem bastante experiência em uma determinada parte do negócio, uma determinada parte do código, e ele não consegue, né, ir para outros lugares, tá? Então, como é, de novo, um bom comportamento, mas a gente precisa, né, garantir que o time de engenharia consegue expandir e mexer com várias partes, como que a gente conduz profissionais que estão se comportando na zona de conforto? Bom ponto, Bissu. Por isso, é importante reconhecer esse padrão de comportamento publicamente e regularmente também, de forma a incentivar o time a padronizar a qualidade e as entregas. Se você deseja aumentar a velocidade das entregas do time, é bem importante reconhecer a zona de conforto de cada membro e incentivá-los. Isso fará com que sua equipe entre em um ritmo sustentável, sem sofrer o esgotamento dos sprints heróicos. Vamos pro nono. Foco limitado, né? O que é o foco limitado? Esse é um comportamento, né, que acontece quando o engenheiro está muito focado em uma única parte, né, do código do sistema, né, ou da aplicação, né? E ele fica lá por muito tempo, né? Normalmente isso, né, é uma consequência de não entender o problema a ser resolvido. Ou seja, a famosa bitola, né? Pedir para fazer o negócio, ele fica ali focado naquele trechinho e não olha para os lados, né? Atenção, tá? Isso também pode ser um sinal de perda de força ou motivação desse profissional. Às vezes, realmente, essa pessoa está sem energia para ir para outros lugares, sem energia para se movimentar. Uma das formas, né, de identificar isso é quando você tem muito código voltando dessa pessoa, muitas vezes, e quando isso acontece, né, por um longo período, tá? Vale observar também, né, que o código é refinado e refatorado várias vezes com muito desinteresse. Então vai e volta. Vou fazer aqui, mas porque me pediram. Vou fazer, mas não sei se é isso, mas tudo bem. Não, sabe? Acho que todo mundo já teve essa reunião com o cara que fala assim, não, fala aí o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Né? Essa revisão de código, né, várias revisões bem leves e PRs com comentários bem genéricos, né, do remetente, como refatorar, reorganizar, são outros indicadores de comportamento de quem tá aí com um foco bem limitado, assim, não tá muito engajado na causa, tá? E aí, Tainá, qual a solução? Bom, primeiro ponto é busque um novo projeto para reenergizar esse profissional, né? Procure novas áreas de interesse do código que possam interessá-lo. Essa nova experiência, com certeza, o levará a aprender algo novo e, muito provavelmente, o devolverá a motivação. Sim. Aquela rotação de áreas, né? A gente sempre fala muito sobre isso no dia a dia, né? De rotacionar entre atividades e às vezes a gente não faz isso na prática porque a gente fica muito preso ali ao time que já conhece aquilo. Não dá para lá para a pessoa porque ela já sabe fazer. Último item de hoje, o saltador. Esse saltador é o profissional que vive pulando sobre as etapas da base de um código, né? Ajuste de um front-end, aí corrige um problema, faz uma refatoração, mexe no banco de dados, e assim vai, né? É aquela coisa, né? Vai tocando aqui, toca ali, né? Que nem a espaçonave. Bate aqui, bate lá, vai chegando. Dessa forma, né? Ele tá sempre trabalhando sem grandes problemas e de forma muito leve, o que pode definir, né, um baixo impacto de fato no trabalho sendo causado. O problema desse perfil, né, é que ao longo do tempo, né, o senso de propriedade, a visão de dono, né, podem ser completamente perdidos, porque ele não tá conectado com o sistema. Ele faz uma modificação ali, mexe ali, bate acolá. Então, assim, muito importante, né, que a equipe entenda o que está fazendo, por que está fazendo, tenha, né, uma ordem, um motivo das tarefas estarem sendo feitas, né, conduza o projeto do início ao fim, né. Com a perda de propriedade, né, pode chegar um momento em que não haverá nada para que esse engenheiro possa dizer, fui eu que fiz. Né? Já dizia a música, né, tá vendo aquele prédio ali, moço?
Eu ajudei a levantar, acho que é assim, né? Eu ajudei a construir. Tainá, como que a gente faz para identificar esse perfil do pulador? Ao observar altos níveis de impacto e lotes de pequenos pull requests sem nenhuma base identificável no código, você pode identificar esse perfil. Além disso, por utilizarem mais o seu tempo com a construção de código do que com a revisão, eles mostrarão altos níveis de novos trabalhos e uma rotatividade relativamente baixa. O que a gente pode fazer nesse caso? Fala aí. Bom, primeiro dê um desafio a esse engenheiro de forma a torná-lo especialista naquela área ou num projeto específico. É muito importante que os pontos fortes dele sejam levados em conta na hora do direcionamento desse desafio. Dessa forma, além de aumentar o domínio sobre o assunto, ele vai poder compartilhar seu conhecimento também. Um outro ponto, peça para ele para fazer a apresentação do projeto e listar as lições aprendidas, incentivando o senso de dono do projeto que a gente busca aqui. Maravilha! Com isso a gente completa os 10 comportamentos para prestar atenção, seja você uma pessoa, membro na equipe, uma liderança, fica de olho. No próximo vídeo a gente começa a falar dos comportamentos de equipe, como que a equipe está dando sinais, né, como um todo, de comportamentos que podem ser ajustados para uma performance melhor. Até a próxima. Até. Faz o início agora. Tá bom. Oi, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando dos perfis. Força de vontade, hein? Nossa. Dá um olho mais animado. Que ânimo, né? Oi, Eu pessoal. sou meio tímida, tipo, Hoje é difícil. A gente vai morrer aqui esse vídeo. Oi, pessoal. Tá assim. Eu sou meio tímida, tá sendo difícil. É. Que jossa.